Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O entendimento errado desse versículo acaba bagunçando a nossa mente humana e acaba bagunçando como você vê a santidade em relação a Deus. Porque quando a gente entende isso daqui com o nosso lado tendencioso ao pecado, a gente quer ser santo igual a Deus. A gente quer chegar ao mesmo nível dele. A gente quer conquistar essa santidade para no fim a gente receber um prêmio Nobel gigantesco assim, de uma estrelinha no nosso peito, mostrando que a gente conseguiu o caminho da santidade. Mas só que a santidade não é isso. Ela não é alcançada. Não é pelo mérito nosso, mas sim pelo que Deus nos fez. E para isso a gente tem que voltar lá atrás e entender o porquê e quem somos nós, por que fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a melhor criação de Deus, porque é a imagem e semelhança dele. Nós temos inteligência, nós amamos, nós buscamos a santidade, a gente quer fazer o bem, porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente foi feito assim, para ser humano, e Deus o nosso Criador, e a gente glorificar Ele. Só que no Éden, houve uma dúvida no nosso coração. Um ponto onde a gente se entregou a uma tentação. Muitos dizem por aí que a gente pode olhar por duas perspectivas. O fruto, o pecado, ser como o nosso orgulho, para a gente querer ser mais que Deus, ser uma santidade maior que Ele, ou o fruto no olhar de uma preguiça. A gente entender que a gente é uma criatura de Deus e a gente se contentar com menos disso. Já que eu sou criatura de Deus, então eu vou aceitar a opinião que essa serpente está me dando, a ponto de eu deixar de lado a minha decisão. Entendeu? Porque Deus falou pra gente não comer do fruto. A gente foi lá e comeu, a gente decidiu pela serpente, não por nós mesmos. Porque se a gente olhasse pra nossa identidade e não negasse ela, não tivesse preguiça de ter decidido falar, não, eu não vou comer esse fruto, eu vou seguir o que Deus está falando, a gente não teria caído, a gente estaria na nossa humanidade. Porque a gente, no nosso estado mais humano, sem o pecado, lá da forma que Deus nos criou, é aí que a gente é santo. Quando a gente está no nosso propósito original, para adorar a Deus, ser criatura dele, viver na dependência dele. Mas a humanidade quebrou e chegou até onde a gente está hoje em dia. E isso, quando a gente coloca o nosso olhar orgulhoso, o nosso olhar preguiçoso, talvez, para isso, para a santidade, a gente vê como algo que a gente alcança, mas não é. A santidade não é alcançável, a santidade é a vida. A santidade é Jesus Cristo. Acho que essa é a melhor explicação. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê a santidade. Ele era santo, ele reconhecia quem Deus era, ele obedecia a Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele estava 100% no propósito de Deus. E o que ele fez? Ele não se escondeu do mundo porque ele era santo. Ele era o filho de Deus e estava no meio das pessoas. Ele estava dentro desse mundo. Ele estava pregando o evangelho, ele estava fazendo a vontade de Deus. E esse é o nosso exemplo de santidade de Jesus. É a gente não sair do mundo, mas estar no mundo com uma identidade transformada, tentando ser cada vez mais humano, no projeto inicial que a gente foi criado, na nossa essência, que é o quê? No nosso dia a dia, na nossa atualidade, viver para a glória de Deus, viver fazendo a vontade dele, viver para o que a gente foi feito. Mas aí a gente tem um problema, tem um impasse nesse meio. Porque a gente está contaminado com o pecado, a gente tem a nossa natureza pecaminosa. E a gente vai ter essa luta dentro da gente, entre fazer o que Deus quer e fazer a nossa própria vontade. A voz da serpente, essa fazer a nossa própria vontade, nos distancia da nossa verdadeira humanidade. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, isso nos aproxima. E a gente não tem poxa, a gente se penalizar porque a gente pensa mal, a gente vive mal, a gente comete pecado. Não, porque nesse estado que a gente está hoje, é que nem a parábola do joio e do trigo que Jesus disse. O mal vai crescendo com o bem. Não entenda de modo errado aqui que você tem que deixar o mal. Então já que eu sou mal, eu vou ser mal. Não, a gente sempre tem que estar escutando o Espírito, vivendo mais próximo da nossa humanidade verdadeira, vivendo mais próximo de Deus e caminhando, porque Jesus disse que eles vão crescer junto, mas lá no final o joio vai ser cortado, separado do trigo, que é o momento da eternidade, onde a gente vai ser 100% plenamente humano novamente para estar com Deus, para estar fazendo as perfeitas condições à vontade dele. Mas agora, nesse momento que a gente está aqui, a gente tem que fazer o quê? A vontade de Deus. Tá mais próximo dessa nossa humanidade, reconhecendo quem nós somos, seres humanos que foram criados para adorar a Deus, e reconhecendo o nosso estado. A gente está quebrado, a gente foi quebrado pelo pecado, e a gente está deformado. Mas isso não quer dizer que a gente vai se entregar à deformação, mas a gente vai caminhar para Deus. A gente vai reconhecer que é só Ele que nos salva. A gente vai reconhecer que Jesus é o nosso exemplo, que Jesus é o nosso Salvador, e que para Ele a gente vai prosseguir no caminho da santidade. Uma santidade não para tentar
ganhar um prêmio, não para tentar ser o santão, mas uma santidade aonde? A santidade é viver a vida. A santidade é reconhecer que nós somos caídos e quebrados, que precisamos de solução para nos reconectar novamente com o projeto inicial, com o Criador, com Deus. E esse é o nosso propósito. A santidade é isso. Entender quem nós somos e viver como quem nós somos. Viver na realidade que nós estamos, entendendo que vai ter momentos difíceis, vai ter situações que a gente não gosta, mas a gente entender que Deus está no controle, que Ele já criou todo o plano para lá no fim a gente voltar à nossa essência, voltar a ser cada vez mais humano, voltar a ser 100% humano, né? Esse é o caminho. A santidade não é algo que se você passar o dia inteiro no seu quarto orando, você vai ser mais santo, não. A santidade é quando você se aproxima mais e mais de quem você realmente é, de quem você realmente tem que ser. Um ser humano, cada vez mais humano e próximo de Deus. Então minha oração é essa hoje. Que a gente entenda, que a gente, todos os dias Deus lembre pra gente, que a gente precisa se aproximar dele. Que nós temos que nos aproximar do nosso propósito principal, que é louvar e glorificar a Deus. Amém? Pra quem não me conhece, eu sou Alisson. Um beijo, até mais e tchau.